Começa agora a Ciro em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Muito bom dia a todos, estamos aqui para mais um programa Ciro em Foco. Como vocês sabem, o programa Ciro em Foco é o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Nós aqui falamos sobre associativismo, falamos sobre empreendedorismo, falamos sobre desenvolvimento local e também desenvolvimento de pessoas. Todos os sábados pela manhã, aqui na Rádio Cultura FM, eu, Fábio Fernandes e Fernando Souza, comandamos esse programa para levar informação aos empresários da cidade. Tudo bem, Fernando? Bom dia, Fábio, bom dia a todos, todos os ouvintes, todos que nos acompanham pela Rádio Cultura 87.5, como o Fábio disse, todo sábado de manhã você nos encontra aqui na Rádio Cultura e depois, na quarta-feira, você vai ter todo o conteúdo no Spotify, no YouTube, nas mídias da Associação Empresarial de Rolândia. Então, pode entrar em contato com a gente ali nas mídias também, dando sugestão, de temas, E hoje, Fábio, nós vamos mais uma vez trazer um conteúdo muito relevante para o meio empresarial em comemoração a um dia também, muito especial para o meio associativo de Rolândia, de todo o estado do Paraná, Fábio? Pois é, Fernando, a gente teve recentemente instituído, a Semana do Associativismo, Estamos chegando aí no dia, Fernando, que foi instituído pela nossa Câmara Municipal aqui, e nós estamos trazendo esse conteúdo justamente para que os nossos empresários, até a nossa comunidade que nos acompanha, consigam entender melhor como funciona todo, esse relacionamento entre a associação, o meio empresarial não só da cidade, mas também do estado, como as coisas acontecem por aí, e como o associativismo faz diferença dentro de um contexto de um município. Exatamente. Bom, como você citou, Fábio, a gente teve recentemente a aprovação da Lei Municipal do Dia do Associativismo, que é comemorado no dia 15 de julho, ou seja, semana que vem nós temos a comemoração do Dia do Associativismo. E a gente já agradece, gostaria de fazer um agradecimento especial a toda a nossa Câmara de Vereadores, e para agradecer a todos, a gente agradece o presidente da Câmara, o Guilherme, que quando a gente foi levar essa solicitação, ele prontamente nos atendeu, e a gente agradece a todos os vereadores, que apoiaram essa iniciativa e aprovaram essa data que é tão significativa e tão importante para o nosso meio, para as associações empresariais, para os associados que estão envolvidos e são filiados à entidade, para que a gente possa cada vez mais estar nos fortalecendo, enquanto representação, e chegando a empresários que talvez ainda não conheçam muito sobre a associação. Quando fala sobre associativismo, o pessoal às vezes não sabe muito bem o que é. Então, hoje, os nossos convidados de hoje vêm justamente para falar um pouco sobre isso, para esclarecer para nós, e para todos que nos acompanham, o que é o associativismo, como funciona isso, qual que é a estrutura, até de hierarquia desse meio associativo, Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, Fábio? Pois é, Fernando, e para isso, foi muito, assim, a gente foi muito criterioso para trazer pessoas que realmente entendem sobre esse contexto, que trabalham o dia a dia desse contexto, Então, os currículos aí bem extensos, de tempo, trabalhando no associativismo do Paraná. E são os nossos amigos lá da FACIAP, que eu gostaria que você apresentasse agora, Fernando. Exatamente. Bom, você que está nos acompanhando pelo Facebook da Rádio Cultura, está vendo que hoje a gente está fazendo, de uma forma gravada, cada um em um local aqui, Por que isso, tá, gente? Os nossos convidados são lá da FACIAP, como o Fábio falou, lá da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, nós estamos ali, eles estão lá em Curitiba, Então nós estamos falando de longe com eles, Mas vamos à apresentação. Nosso primeiro convidado, com mais de 20 anos de experiência no sistema associativo, é formado em administração e possui MBA em gestão de projetos, vendas e marketing. Ao longo da sua carreira, visitou mais de 230 associações comerciais do estado do Paraná, conectando executivos, lideranças empresariais e milhares de empresários. Hoje ele é responsável pelo desenvolvimento de parcerias estratégicas que fornecem sustentabilidade e crescimento da rede associativa paranaense. De quem nós estamos falando, Fábio Fernandes? Nós estamos falando de uma pessoa que eu comecei a admirar muito depois que tive a proximidade quando eu estava presidente ali da associação, que é o Rafael Siqueira. Tudo bem? Bom dia, Rafael. Bom dia, Rafael. Bom dia, Fábio. Bom dia, Fernando. Tudo bem? Bom revê-los.
Bom dia também a todos os ouvintes aí da Rádio Cultura de Rolândia, aos empresários, né, aos admiradores do trabalho da Associação Comercial. Um prazer estar com vocês aqui. E ele também, que é nosso, né, grande amigo de longa data, ele que é gerente regional, ele que é gerente de relacionamento institucional da FACIAP, formado em administração, com MBA em gestão empresarial, atua hoje na FACIAP com relações institucionais, visitando as associações, orientando executivos, presidentes e diretores e aproximando todas essas lideranças da FACIAP, né? Aproximando com a FACIAP, realizando também treinamentos e orientações, buscando sempre o alinhamento das expectativas das entidades juntamente com a FACIAP. De que nós estamos falando, Fábio Fernandes? Ô, Fernando, nós estamos falando de mais um batalhador pelo associativismo aí, porque são esses caras que ficam engajando o Estado, tanto o Rafa quanto o Renê Terezinho. Bom dia, Renê. Bom dia, Renê. Bom dia, meus amigos, tudo bem? Bom dia, Fábio, bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Um abraço também a todos os empresários e associados da CIR em Rolândia. Um grande prazer falar com vocês. Ótimo, gente. É um prazer ter vocês aqui, né? A gente sabe que muitas vezes a gente tem algumas lideranças do sistema associativo que às vezes falam, né, do sistema, falam de todas as atividades, mas não conhecem na prática o que as associações passam, o dia a dia das associações empresariais, o dia a dia do empresário. E aqui nós temos duas referências, né, duas pessoas aí que sabem e conhecem muito bem, né, pessoas que já tiveram a campo, visitando empresários, falando com o empresário aqui no dia a dia da associação, visitando também, né, inúmeras associações em todo o estado do Paraná. Acho que a gente pode dizer que vocês já visitaram todas as associações comerciais do estado do Paraná, né? Não vou dizer todas, mas uns 90% nós já passamos. Os 99, né? Eu sempre digo, Fernando e Fábio, né, que é um privilégio isso, né? Para nós é um privilégio, como representando aqui a FACIAP hoje, poder visitar os municípios, conhecer as realidades, né, das associações comerciais, ouvir as dores dos associados, né? Acho que isso é um trabalho que a gente faz com bastante carinho, né, Rafael? Sim. Mas é um privilégio, né? Poder conhecer essas realidades no estado do Paraná. Né? Perfeito. Bom, gente, acho que para a gente, né, trazer o tema associativismo, né, que é o grande tema do dia, eu gostaria que vocês explicassem, né, para quem está nos acompanhando, que talvez ainda não saiba, né, o que é. Até a gente teve um caso recente aqui da pessoa perguntar, mas o que é esse associativismo? Eu não estou conseguindo nem falar a palavra, né? Então, eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho, né, para quem está nos acompanhando, o que é, né, o associativismo e, principalmente, o que é o Sistema Associativista Empresarial do Estado do Paraná. Legal, Fernando. Outro dia eu fui desafiado, né, a fazer aqui montar uma apresentação para os colaboradores aqui da FACIAP e também para algumas coordenadorias, né, algumas regionais. O associativismo é assim, se você der um Google lá, né, e hoje usando a IA, né, vai trazer um monte de definições aí teóricas, né? Nós aqui, a gente tem tratado muito a questão do associativismo como troca de experiência, né? E isso através sempre de uma associação comercial. Então, a união de empresas, né, e pessoas físicas com o mesmo objetivo comum, né? Mas uma coisa que a gente sempre diz no associativismo, que é bem importante, é a questão do empresário sair do anonimato, né? Ele sozinho, às vezes, buscando uma demanda no seu município, ele pode ser ouvido pelo representante, mas talvez não seja atendida a demanda dele. Então, né, quando ele traz isso através de uma associação comercial, a dor dele pode ser a dor de um outro empresário, somado aí com uma região, né, de várias associações comerciais, e quando essa demanda chega aqui para nós na federação, a gente consegue levar para o poder público, seja aqui estadual ou federal. Então, acho que essa é uma forma da gente trazer o associativismo teórico para a prática, né? É a participação lá de um empresário numa associação comercial, levando suas dores, suas demandas, e isso sendo tratado em grupo, né? Isso eu acho que reflete mais a parte prática do que a teoria. Perfeito, eu acho. Renê, mas eu particularmente, eu acho que a segunda parte do que você falou é muito importante, porque sozinho a gente não tem voz, né? A gente vê todos os outros movimentos ao entorno aí que conseguem, que conquistam as coisas, né? Sempre são movimentos de muito engajamento, né? Mas eu acho que a primeira coisa que você falou, a parte do relacionamento, a troca de experiência, isso é o primeiro entendimento do que é o associativismo,
Porque às vezes eu costumo falar para as pessoas o seguinte, que às vezes o cara fala assim, o que eu posso ter da associação, né? O que eu levo da associação? Eu falo, ó, se você levar o seu ouvido para ouvir a experiência de alguém, talvez você já está fazendo um papel de associativismo, porque você está motivando uma outra pessoa a movimentar a máquina que daqui a pouco esse reflexo vem para você. Exatamente, né? E aí entra aquela grande pergunta, né? Que a gente ouve muito de alguns empresários, que às vezes não consegue compreender isso, né? Num primeiro momento, né? Que é o quê? O que eu ganho com isso? Né? Eu acho que todos nós aqui já ouvimos inúmeras vezes, né? Essa pergunta, né? A gente sabe que vender o associativismo não é fácil, até por isso que a gente tem dentro de uma associação, né? Um portfólio de produtos, né? Muitos são para esse empresário entrar primeiro, buscando, atendendo alguma necessidade, para depois ele entender o que é o associativismo, depois a gente até brinca, né? E depois que o bichinho do associativismo pica a pessoa, ela não consegue sair mais desse meio, né? Porque você toma um gosto por isso, né? E a hora que você compreende o quão grande é uma associação, é esse movimento associativista, acho que fica muito difícil sair desse meio, né? Né, Fábio? Você também que já está há bastante tempo, né? Acho que é difícil sair depois que a gente entende, compreende a grandeza disso, né? Ô, Fernando, tô dando risada aqui, porque eu pensei assim, né, que a gente deveria, quando alguém fizer essa pergunta, o que eu ganho com o associativismo, a gente fala assim, eu não vou te responder o que você ganha, eu vou responder o que você perde. Exato. E uma outra ainda, né? Até complemento isso, né? O que você tem a contribuir, né? Eu acho que é um outro ponto também, né? Eu acho que é por aí, né, Rafael, René, né? Eu acho que é por aí, não é não? Isso, contribuindo um pouquinho com o que o René falou e que vocês comentaram, eu acho que o associativismo, se a gente dividir a palavra em duas, nós temos associar e o ativismo, né? E o associar é muito isso, né? Essa junção, essa ideia, esse coletivo. E quando a gente fala em ativismo, a gente pensa que é realmente discussões, tanto políticas, quanto ambientais, quanto econômicas, e isso de forma em grupo. Quando a gente une as duas palavras, né, o associar com o ativismo, ficou associativismo, ele veio muito traduzindo nisso que vocês comentaram anteriormente, né? Então, essa troca de experiência, alguém que seja esse porta-voz, né? Porque talvez eu sozinho falando, eu não tenha um ouvido numa Câmara de Vereadores, como vocês conseguiram, né, recentemente, sobre o projeto que está tramitando, né, do dia do associativismo, algumas questões políticas na própria cidade, ou de âmbito estadual, de âmbito nacional. Então, dentro de uma cadeia que a gente tem no sistema, que com certeza vamos estar falando aqui na frente, o empresário ele consegue perceber que tem porta-voz em cada esfera, que pode apoiar ele em todos os âmbitos. E quando a gente fala de associativismo, nós estamos falando também, claro, de política, de economia, de ambiental, mas quando a gente faz isso para a área de negócio, que nem você comentou, Fernando, a associação consegue trazer essa coletividade de você ter produtos, benefícios, projetos com custo muito mais acessível, levando, por exemplo, para a cidade de Rolândia, que talvez se ele fosse comprar separado, ele ia pagar muito mais caro por isso. Então, o associativismo, sim, é esse coletivo, desde união, que gera essa força econômica local, mas também que gera esse benefício para o associado ter um custeio mais barato do seu dia a dia. E só complementando, Fernando, um pouco da pergunta inicial sua, né, com relação ao sistema, né, o sistema é muito grande, né, nós estamos falando aí de uma CACB que está a nível nacional aí com 2.200 entidades, né, em todo o Brasil. Nós somos ligados lá, somos uma das federações que é ligado na CACB, na confederação, e nós temos aqui no nosso estado um modelo diferente, né, que a gente divide o estado em 12 regionais, que nós chamamos de coordenadorias, né, que tem também as suas diretorias, enfim, e mais de 296 associações comerciais representando esse associativismo em todo o estado. Então, assim, o sistema é muito grande, né, e a gente deixa, como o Rafa falou, assim, um recado para o empresário, né, sempre que ele precisar de algum produto ou serviço, que seja uma obrigatoriedade ou algo que ele tem necessidade, que ele use a associação como referência, né? Que ele busque primeiro a associação comercial para, de repente, ter isso com um custo menor ou com um benefício lá que ele não teria sozinho. Perfeito, perfeito. Eu acho que a explicação de vocês deixa muito claro, né? E de uma forma muito didática para quem está nos acompanhando, o que é o associativismo, né? Acho que isso traduz muito bem. Até aqui, né, Fábio Fernandes, na sua gestão até a gente teve uma mudança aqui na associação comercial, né? A gente ainda fala associação comercial, mas nós tiramos o comercial da associação aqui, né? Por quê? O pessoal estava remetendo muito ao comércio, né? A associação é do comércio. A gente fez uma mudança, né? Então aqui em Rolândia hoje nós temos a Associação Empresarial de Rolândia, né? Por quê? O empresarial nós entendemos que contempla o comércio, a indústria, o agronegócio, o serviço,
outras entidades, né, empresariais de representação, né, que também podem fazer parte aqui junto conosco, né, profissional liberal, tudo mais. Então, assim, uma mudança pequena, uma nomenclatura que você muda, mas que às vezes a hora que chega para o empresário já dá uma tonalidade diferente, né, um entendimento diferente do que é essa entidade. E Fernando, vocês falaram... Vai lá, Fábio. Complementar o que você falou sobre o empresarial na descrição da associação ali, no título da associação, não é só por esse motivo também, né, de ser referência ao comércio com mais ênfase, né? É porque se você andar por aí, acho que vocês que andaram tantas associações, vocês devem encontrar vários empresários que falam, eu sou comerciante, eu sou construtor, eu sou não sei o quê. Não, cara, você é empresário primeiro, depois você é essa função, né? Exato. Então, acho que isso traz para o cara até assim uma autoestima, né? Para ele poder falar, poxa vida, existe um panorama, né, que eu tenho que olhar um pouco maior, né? Tem que abrir minha visão para essas coisas, né? E isso, Fábio e Fernando, que vocês comentaram, sempre pergunto para a gente, né? Quem que a FACIAP representa? Nós sempre representamos a classe empresarial. E quando você traz isso para o município, é isso. Toda pessoa física, enfim, ou jurídica que possui o seu CNPJ, enfim, desde o MEI até as grandes empresas, ela pode ser associada, ela pode fazer parte desse movimento, né, de construir uma cidade melhor, né, a sua empresa melhor, né. Um dos pilares que o associativismo trata muito forte é o desenvolvimento econômico local, né, e isso é um pilar dentro da associação comercial. Então não adianta você ter uma associação comercial forte se você não tiver um empresariado forte, que ações em conjunto com a associação comercial e os empresários discutindo isso, algumas cidades têm os núcleos, né? Não sei como é que vocês estão de núcleos, discutem essas melhorias em contínuo, deixam de ser concorrentes e passam a ser praticantes realmente de um livre comércio, onde todo mundo cresce, todo mundo coopera e a cidade desenvolve em conjunto, né? Com seu poder aquisitivo. Então eu vejo que o associativismo é muito além, e às vezes a gente não consegue expressar isso por empresariado na ponta, né? Não consegue demonstrar esse grande valor para ele. Se com tudo isso que a gente falou, né, Fernando e Fábio, a gente não conseguir justificar o empresário contribuir com uma mensalidade na associação comercial, não faz sentido o associativismo, né? Pois é, né? Aproveitando até que você teve na tua fala, né, falando um pouquinho do sistema, e quem está nos acompanhando, né, acompanhando ali pelo Facebook, vai estar nos acompanhando depois pelas mídias ali, né, Spotify, YouTube, né, e as demais, está percebendo aqui atrás de mim, né, que nós temos aqui a CIR e uma logomarca. E está vendo lá, né, juntamente com o Renê e o Rafael, que tem lá a FACIAP, mas a logomarca é a mesma, né, a logo ali do lado, se a gente pode dizer assim, né? Renê, vamos pegar você agora, como você já puxou esse tema, explica um pouquinho para a gente, assim, né, para quem está nos acompanhando, o que é esse sistema associativo e esse conceito, vamos poder colocar de uma forma assim, o modelo de hierarquia entre essas entidades, por gentileza. Legal. Então, eu citei ali, né, Fernando, nós somos ligados na CACB, né, que é a Confederação das Associações Comerciais do Brasil, que ela tem a sede lá em Brasília, né. Nós somos a Federação das Associações Comerciais do Estado do Paraná, estamos aqui em Curitiba, né. Aí nós temos as regionais, que são as coordenadorias, são 12 regionais no estado, né. E nós respeitamos muito a questão daí da representação local através de uma associação comercial, né? No caso aí, Rolândia, Londrina, Maringá, enfim, cada uma delas tem a sua associação comercial. E um elo muito importante nisso, né, que segura tudo isso, são os associados, que são os empresários que estão embaixo ali, né? Então, a nossa função aqui na FACIAP, né, é auxiliar, né, as entidades com relação a praticar realmente o associativismo na ponta, né, fazendo com que todos os empresários tenham voz, isso é importante. Você citou muito bem a questão do empresarial, né, antes de segmentar, né, Fábio, você falou, é um empresário, né, independente do segmento que ele tenha, que ele tenha voz dentro de uma associação comercial, né, que ele tenha voz igual aos demais, né, então, não importa se é do agro, se é do comércio, enfim, e a FACIAP, ela, por trás disso, ela tem aqui uma rede de benefícios também, de produtos e serviços para sustentar tudo isso. A gente conversar um pouco nos bastidores, né, Fábio, uma associação comercial, ela tem que ser rentável também, né, para poder manter uma sede, como tem aí, por exemplo, em Rolândia, uma sede bonita, né, tem que ter recursos para que seja mantida, né.
Então, só complementando, né, a FACIAP ela serve para isso, né, para dar sustentabilidade para as associações comerciais, para que elas possam representar os empresários dentro da sua cidade. Perfeito, René. Eu acho que e é importante, né, a gente destacar para os empresários que estão nos acompanhando, né, que muitas vezes vê a atuação da associação, mas eu sou amigo do prefeito, então eu não preciso da associação, eu vou direto para o prefeito, né? Mas assim, a gente tem toda uma estrutura, nós temos uma representação municipal, né, que a associação comercial faz, mas ela também leva demandas do meio empresarial para a coordenação regional, que vai fazer um trabalho, né, que nós temos a CACIMP no norte do Paraná, que faz um trabalho também de representação junto, né, até aos governos, né, regionais, a gente pega deputado e tudo mais, né, aqui que são da região. E muitas dessas demandas vão ser encaminhadas à própria federação, à FACIAP, né, por intermédio dessa coordenadoria. Então, nós podemos dizer assim que quando um empresário, depende do seu Zé lá que abriu o seu negócio pequenininho lá, MEI, né, que às vezes está começando agora, ele vem se filia à associação, paga ali uma mensalidade, que a gente fala que é uma contribuição simbólica, né, que é um valorzinho bem, né, baixo mesmo. Ele tem toda essa estrutura trabalhando para representar os interesses dele, desde que ele traga esses interesses e essas necessidades para dentro da associação. Uma coisa que a gente fala muito aqui no programa, né, Fábio? Muitas vezes o empresário, ele debate, ele reclama, né, mas ele esquece de trazer essa demanda dele para dentro da associação comercial. E aí, como que a gente, né, fica difícil a gente também identificar essa necessidade, buscar uma tratativa, se isso não chega na associação, né? Então, para você que está nos acompanhando, né, empresário, que ainda não faz parte da associação, aqui você encontra, além de uma diversidade de produtos e serviços para atender, você tem também essa representatividade muito forte que a gente tem aqui através da associação, né? A Associação Empresarial de Rolândia, hoje a gente pode dizer que é uma das principais associações aqui do norte do Paraná, né, de representação. Claro, junto com outros para eles, Fernando. Então, isso que já está aqui engatilhado a questão, né? Vou deixar isso daqui numa saia justa, né? Eu só queria aproveitar a tua fala, Fernando, né, para reforçar isso mesmo, né, que o empresário de Rolândia, que ele, quando tem uma dor, né, que ele leve essa dor até a associação comercial, né, e que ele seja ouvido na associação comercial e que essa dor seja levada, a dor dele pode ser a dor de um outro empresário, que às vezes ficou lá, né, não teve essa iniciativa de ir até lá a reclamar, e sendo associado ou não, né? É importante também que ele conheça a associação comercial e saiba o que ela representa para o empresário de Rolândia, né? Que ele leve essas dores e demandas até vocês, a associação comercial. Essa dor ela vai ser tratada na regional, como você falou aí no caso da CACIMP, né? Que é a regional do interior aí, do norte do Paraná. E essa dor vai vir aqui para a federação para ser levada para onde ela tem que ser encaminhada, o poder público, né? E contribuindo nessa mesma linha, Fábio e Fernando, e a mesma classe empresarial que tem em Rolândia, nós temos em outras 296 cidades. Então aí que a gente fala que o movimento ele não é só de uma dor em Rolândia. Então essa vantagem que a gente tem, esse privilégio que nem o René comentou, de a gente vir percorrer o estado. Quando a gente conversa com a associação comercial e com os empresários, a gente traz muitas demandas. Então, às vezes tem problema de tributação, tem problema de compra, tem problema de N situações, que quando a gente escuta, às vezes, em Rolândia, passa um pouquinho, escuta em Apucarana, escuta em Londrina, peraí. Então, isso está afetando uma classe em específico, precisamos que seja feito um trabalho. E hoje aqui a federação, ela tem essa área de estudos políticos, né? Foi criado aí, né? Acho que vai completar um ano agora, sim, né, René? Nós temos um geopolítico, analista de dados, que ele faz toda a captura dessas informações quando chega uma dor para nós. Então, buscar dados, quantas empresas tem, quantas são filiadas, o que movimentou, o que deixa de movimentar, o que essa lei poderia impactar se ela fosse diferente. Então, a gente faz todo esse trabalho e leva essa discussão para todo o âmbito, tanto estadual quanto federal e também nacional. Então, você vê que de uma demanda levantada na ACIR, ela pode ser uma demanda também das outras 296 associações. E quando isso vem por vocês, regionalmente, falando da CACIMP, e nós temos essa reunião que acontece aqui mensalmente, onde o presidente da nossa coordenadoria está presente e traz essas demandas aqui, junto com outro grupo das outras 11, normalmente saem algumas discussões interessantes, pensando realmente nessa classe que está passando o processador. Não é só ali, né? É em outras regionais também. Então, isso é muito importante que seja levado. Não gritar sozinho, às vezes ninguém te escuta, né?
Só o vizinho, olha lá. E é bem relevante do que vocês estão falando, porque a gente vê que a classe empresarial, quando ela se junta para outros movimentos, funciona, né? E aí, quando se elas juntassem um coletivo um pouco maior, né, para poder contribuir com a cadeia, né? Então, porque, por exemplo, você falou na questão tributária, por exemplo, né? Poxa vida, não é só o grande empresário que tem esse problema, todo mundo tem. Então, essa discussão, ela parte de uma dor de todos os empresários. E, às vezes, a ideia de um empresário aqui do norte do Paraná, de uma associação aqui que nem a nossa, é a mesma dor de um empresário lá do Nordeste, e passando por tudo isso, a gente vai conseguir concentrar essas informações no Validando, né, depois da FACIAP, lá na CACB, e falar assim, poxa vida, os empresários têm esse extrato aqui de problema. Vamos tentar resolver, né? Exatamente. Perfeito, Fábio. Fábio, ainda vou um pouco além, né? Eu acho que, dependendo das demandas que o empresário traz para dentro de uma associação, isso pode refletir não apenas a demanda do bem empresarial, mas às vezes de uma comunidade, de um bairro também, né? Às vezes tem um bairro, tem um setor empresarial que está com alguma necessidade. Quantas vezes a gente já tratou aqui a questão de segurança ambulante, a questão de pavimentação de rua, a questão de centros mais escuros. Mas o que isso tem a ver com a associação? Isso é do município. Tem tudo a ver, se a gente representa o empresário, nós vamos levar essa demanda para o município. Talvez ele não tenha, como a gente muitas vezes não consegue chegar na demanda do empresário lá, talvez o município também não esteja vendo isso. E aí, papel nosso, representando aquela classe, aquela região, né, aqueles empresários, levar também essa reivindicação ali. Mas, assim, para a gente fechar esse primeiro bloco, né, eu acho que o tempo está correndo, né, e quando o assunto é bom, a coisa passa rápido, né? A gente sabe, né, até assim, não vou nem colocar como a gente sabe, né? Eu gostaria que na visão de vocês aí, né, a gente tem um conhecimento de algumas regiões do estado, né, que tem um associativismo um pouco mais, não digo que seja mais forte, mas mais desenvolvido do que outras regiões, né? Só que o estado do Paraná, se falando em associativismo, o estado do Paraná também é uma das referências a nível do Brasil, né? Se eu não estou enganado. Então, gostaria que vocês falassem um pouquinho, né, sobre isso, sobre como está o estado do Paraná em se tratando de associativismo, né? E qual região do estado, na visão de vocês hoje, é uma região mais desenvolvida em se tratando de associativismo, né? Bom, posso falar por a experiência que eu tive com o pessoal de referenciado no país aí, por exemplo, a FACIS, que fez uma missão aqui conhecendo várias associações comerciais do nosso estado, né? E a FACIS, que ela é uma referência hoje dentro da CACB, né? Minas teve recentemente. Agora no mês Santa Catarina, né? Isso, a FACIS é de Santa Catarina. Isso. Agora, em agosto, a gente vai receber uma comitiva da Federaminas, né? Da Federação lá de Minas, que também é uma referência dentro do estado. Então, assim, com certeza, Fernando, nós somos sim uma referência de associativismo no país, tá? Muitas federações, muitas associações de outros estados vêm aqui no Paraná para ver como que a gente pratica o associativismo, tá? Isso eu posso garantir para você, tem toda a certeza e a razão, como você diz, que nós somos uma referência no país, tá? Perfeito. E quando a gente fala de região, né? Só para fazer um comentário, Fernando, baseado no que o Renê falou, olha para vocês entenderem, né, os empresários que estão nos ouvindo, até o cidadão que está nos ouvindo, qual a importância do movimento associativista forte, né? Então, por exemplo, como o Renê falou, com certeza nós somos uma referência. Pô, se tem pessoas vindo conhecer, é porque tem pessoas que estão necessitando de se unir para poder fazer alguma coisa e querem conhecer um modelo, né? Então, poxa vida, Perfeito. Será que só nós estamos errados em fortalecer nosso associativismo? Não, as pessoas estão vindo buscar, né? Exatamente. E a gente tem percebido, né, que o associativismo, acho que os empresários, de modo geral, e não só os empresários, o poder público, ele tem valorizado as cidades e as regiões que estão se organizando através do associativismo. A gente tem percebido isso aqui em Rolândia, né, o quanto é diferente quando a gente recebe um deputado, um senador, independente da figura, quando a gente apresenta que nós temos uma cidade com uma associação estruturada, com conselhos, né, organizados, quando a gente tem o Conselho de Desenvolvimento, que é o CODESE, Conselho de Inovação, né, que a gente pode colocar ali em Nova Lândia, né? Quando a gente mostra essa estrutura organizada, o empresário vindo debater soluções para a comunidade, soluções para o meio empresarial, pensando no futuro do município, o quanto isso é bem visto
né, também pelo meio, não só pelo meio empresarial, mas também pelo meio político, né? E quando a gente fala de regiões, né, aí eu volto àquela questão, né? Por que eu estou voltando nisso? A gente até sabe a resposta, praticamente, que das regiões mais desenvolvidas do Estado, em se tratando de associativismo. Mas é importante depois do intervalo, Fernando. Mas é importante a gente trazer isso para o nosso empresário, né? Para ele entender que ele tem que estar mais envolvido no dia a dia da associação, né? Então, devolvendo para a gente fechar aí para o nosso intervalo, né? No nosso estado hoje, quais regiões vocês têm observado que tem esse associativismo um pouco mais desenvolvido, um pouco mais na veia do meio empresarial? Olha, o que a gente presencia hoje, de região, hoje eu falo que a região oeste, ela vive intensamente o associativismo, tá? Eles têm, eu acho que a maioria dos projetos, assim como também ali na cidade de Maringá, os conselhos vieram dessas regiões, né? Você comentou do Conselho de Desenvolvimento, Conselho de Segurança, Conselho de Inovação, né? Então, a gente tem lá, por exemplo, no Oeste, o Programa Oeste de Desenvolvimento, tem vários programas que acontecem de lá e são replicados em outros lugares, né? Então, eu te digo assim, hoje, né, acho que sem sombra de erro, não sei se o René concorda, que eu vejo que a região Oeste hoje, ela vive isso intensamente. É uma região nossa que tem 46 associações comerciais envolvidas, né? Eles têm essa política, eles fizeram um trabalho lá de dividir por micro-regiões, então cada micro-regiões dessa tem um grupo de cidades, onde tem um diretor da pasta que coordena esses grupos, trabalhando não só associativismo, mas também a parte de produtos, benefícios, trazer essas demandas que a gente comentou agora, né, de forma regional e trazer isso para a FACIAP. E a gente tem algum destaque também no Sudoeste, né, também tem uma força bem importante lá nessa questão do associativismo. Acho que eu destacaria essas duas nesse momento. E tivemos agora recentemente escolhido como a capital do associativismo Maringá, né? Acho que por todo o trabalho, por toda a estrutura que tem, como eu citei, muitos conselhos foram criados ali, estão sendo replicados não só no estado do Paraná, mas também a nível Brasil, né? Então, eu trouxe um pouquinho para você de região e uma cidade que a gente sabe que é referência nesse sentido aí. Até esse ponto é interessante, né? A gente tem ali Maringá sendo eleita capital do associativismo, mas a região como um todo, né? Se a gente for tratar em regiões, a gente tem outras regiões que têm o associativismo mais desenvolvido do que a própria região de Maringá, né? E eu costumo dizer assim, até aqui na nossa regional aqui do norte do Paraná, a gente tem obtido resultado em desenvolver o associativismo, mas a gente ainda pode desenvolver muito mais, né? E o que nos motiva é ver outras regiões se desenvolvendo, que a gente sabe que a gente tem um caminho ainda, né, a seguir, né, Fábio? E aí, como referência, e a gente só depende de quem isso, né? Muitas vezes das pessoas que estão envolvidas, que é quem faz a associação. Quem faz uma associação é o seu associado. Então, muitas vezes, a gente não consegue ser mais efetivo porque o empresário ele não tem não busca a participação, né? Bom, a gente tem muito mais a falar, mas a gente vai fazer um breve intervalo, né? Pra gente molhar o bico aqui rapidinho, tomar uma aguinha, né? E daqui a pouquinho a gente está de volta. Você que está nos acompanhando, né? Que está aqui na rádio, né? Aqui no 87.5, na Rádio Cultura. Segura um pouquinho, que daqui a pouquinho a gente está de volta. Você está ouvindo A Cira em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Estamos de volta aqui no programa Cira em Foco, aqui na Rádio Cultura FM 87.5. Eu, Fábio Fernandes e Fernando Souza, estamos hoje conversando com personalidades do meio associativismo lá de Curitiba, né, Fernando? Exatamente, né? Dois amigos, né? Dois convidados aqui hoje, que estão representando hoje a FACIAP, né? A Federação das Associações Empresariais Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná. O Rafael e o René, né? Que está aqui com a gente. Então, o primeiro bloco voou, né? A gente falou de alguns temas ali, passou muito rápido. Até a gente no intervalo que estava conversando. Nossa, como passou rápido, né? E foi muito rápido mesmo, né, Fábio? Então, para a gente resgatar esse tema, nós estamos falando da importância do associativismo, né? Eu gostaria de passar uma pergunta para vocês no seguinte sentido, né? Como que o associativismo tem evoluído nos últimos anos na visão de vocês? Vocês percebem que tem tido uma evolução, né? A gente sabe aqui da bagagem de vocês já estão há bastante tempo nesse meio associativo, né? Como que vocês têm observado essa evolução do meio associativo nos últimos anos?
Legal, Fernando. A gente acha que no decorrer aqui falou muito sobre isso, né? Sobre a questão da FACEAP hoje sendo ouvida, né, pelo poder público. O Rafa comentou da questão da área que nós criamos aqui, que é uma relação governamental. Então, a gente tem evoluído bastante aqui como federação, mas graças às associações comerciais, né? A gente também percebe que muitas associações comerciais têm se desenvolvido cada vez mais, né? A gente, até mesmo na questão de uma mudança de sede, né, numa melhora lá, de repente, na associação comercial, pelas demandas que ela atende, não só pela questão de produtos e serviços, né? Eu acho que o maior avanço do associativismo vem das associações comerciais, né? O crescimento delas e da participação do empresário. O Rafa comentou aqui no começo da nossa conversa com relação a núcleo, né? Núcleo empresarial. É muito engraçado, assim, sabe, Fábio e Fernando? A gente vê o trabalho que uma associação comercial faz quando ela consegue colocar empresários concorrentes dentro da mesma sala, né? Então, você pega aí ramos difíceis, né? Às vezes, assim, de se conversar através de sindicatos ou de outras entidades, que dentro de uma associação comercial se forma lá um núcleo empresarial e com 10, 15, 20, 30 empresários que são concorrentes, né? Que às vezes brigam por preço ali, tratando demandas juntos, né? Unidos ali, através de uma associação comercial. Então, acho que esse é um dos grandes avanços que nós temos como associação comercial e como associativismo, né? Colocando empresas do mesmo segmento, concorrentes, dentro de uma associação comercial. Rafa, também, se quiser complementar. Tem. Isso que o René falou é bem bacana. E aí eu tenho a gente vem tentando trabalhar muito, principalmente, não sei como é que tá em Rolândia, Fábio, Fernando, é a questão de sucessão, né, René? Sim. A gente vê cada vez mais jovens empresários surgindo, né, as próprias mulheres empresárias, enfim, tem um movimento, né? A gente tem esses núcleos, né? Esses conselhos dentro da nossa federação. E a gente percebe que muito tem esse crescimento envolvido para a participação também, né? Tanto da FACEAP Jovem, eu sei que aí tem a Ser Jovem, tem a Ser Mulher. E a gente crê que esses movimentos de núcleo, esses conselhos, eles vêm realmente para dar essa estabilidade da continuidade do associativismo. A gente está vivendo num mundo tão rápido, tão digital, e eu acho que a gente ainda sofre um pouco daquela ressaca pandêmica, né? Do mediatismo, de tudo ser muito rápido. Então, hoje, o empresário, para a gente gerar esse valor associativismo para o empresário, muitas vezes a gente não está conseguindo ter a abordagem dele no associativismo, mas estamos indo para o meio um pouquinho de negócio. Né? O que eu economizo, o que eu ganho, aonde eu perco, o que eu recupero, e depois que ele se conecta aqui, começa a fazer o curso, vê, por exemplo, os podcasts, a atuação da sua comercial, ele fala, cara, eu tenho que fazer parte disso, eu não posso ficar de fora. Então, acho que esse é o grande desafio de a gente conseguir gerando essa questão de oxigênio, de manter o associativismo muito forte. E aquilo que o René falou, vem muito do trabalho que é feito pelas associações comerciais, né? Vocês aí são um belo exemplo, né? Recentemente trocaram de sede, estão com um podcast, tem os conselhos de desenvolvimento, conselho de segurança. Eu sei que vocês apoiam também a questão dos núcleos, tem a parte das inovações, sei que tem o trabalho com as escolas, né, com os adolescentes. Então, isso vai se tornando uma referência dentro do município. Quando uma empresa abre no município, ela procura a associação. Às vezes a associação dá tempo nem de procurar, do tamanho da relevância e a importância que a associação comercial tem dentro do seu município. Então, acho que é um complexo de valores e de trabalho que é realizado em conjunto para manter sempre essa chama acesa, né? Que hoje muito se vê como negócio, mas como eu consigo usar o associativismo para fazer negócios, né? Eu acho que essa a grande transformação, o network ali, a troca de experiência. Incrível, isso é um ponto. Vai lá, Fábio. É incrível como os empresários, né? Você vê movimentos, né, fora da associação, que o empresário até paga cotas grandes para participar de algum outro movimento e não percebe que aqui tá pagando tudo bem a mensalidade ali, mas tem uma gama de serviços incluídas ali, embutidas ali e tal, né? Mas ele não percebe que o valor que tem, né? Esse rol aí de empresários. Quando você falou ali, eu achei interessante, você falou assim, ao invés da causa começar pelo associativismo, ela começa pelo negócio, né? Eu acho natural isso, né? Porque hoje em dia, né, o que a gente precisa fazer? A gente precisa estruturar o nosso negócio para a gente sobre tempo para poder depois doar, né? Que o associativismo é esse ciclo, né? Troca. Você cria uma estrutura própria para depois você falar assim, eu preciso devolver alguma coisa para a sociedade. Né? Então, acho que esse caminho é importante. E eu acho que uma coisa que faltou lá, fazer um comentário lá atrás, quando a gente falou
sobre a importância do network e tal, e aproveitando esse gancho que você puxou, Rafael, que é o seguinte, eu que estou no meio digital, né, eu consumo vários tipos de conteúdo ali, de grandes empresários e tudo mais. E tem uma palavra dentro do empresariado lá que eles falam de mastermind, né? Não sei se é comum pro dia a dia de vocês. E dentro da associação, né, às vezes você senta numa mesa de uma diretoria ou numa mesa de reunião de uma rodada de negócio, alguma coisa, você tem um mastermind de graça, né? Dentro da sua casa, né? A gente fica falando bastante, né, Fernando, que aqui no nosso programa a gente traz referências de pessoas que estão próximas, que o empresário de Rolante pode ter acesso a uma outra pessoa para perguntar sobre um problema que ele tem na empresa dele, ou um consultor para falar de alguma dúvida que ele tem, ou de alguma pessoa do poder público que ele pode levar alguma demanda, né? Então a gente está trazendo essas pessoas que às vezes você fica admirando lá da rede social, lá dentro do YouTube, lá, para você falar assim, poxa vida, dentro de casa eu tenho expertise para isso e é mais fácil o acesso para mim, né? Então, isso a associação proporciona. E mais barato. O Rafa, você comentou ali, né? O Rafa comentou antes ali sobre a questão, o Rafa, né, dos conselhos, né? Aqui hoje a gente teve, né, uma satisfação para a gente aqui, né? A gente, na gestão passada, nós tivemos aqui à frente da associação o Alex, né? Que foi o primeiro presidente, né? Nós lá atrás, juntos fundamos lá o Acir Jovem, né? E ele foi o primeiro presidente do Acir Jovem e ele fechou o ciclo, a gente brinca, né? Hoje ele é presidente do Conselho Superior e presidiu a associação. Então, como é diferente quando você pega uma pessoa que já está envolvida no meio associativo e ele assume uma cadeira de presidência, né? E nós temos a nossa atual presidente hoje, a Maria Fernanda, é a primeira mulher a presidir a Associação Comercial, né? A Associação Empresarial de Rolândia. Então, esse exemplo que você trouxe aqui, a gente tem muito, consegue, né, refletir muito bem nisso que você disse, né? A gente tem sentido isso no dia a dia aqui, né? E falando um pouco ainda sobre esse ponto, né, do meio empresarial, tudo mais que o Fábio trouxe, a gente tem percebido, né, até o Rafa colocou ali a questão do dia a dia corrido e tudo mais, né? O quanto o perfil do empresariado, assim, tem, podemos dizer, tem mudado um pouquinho o perfil dos empresariados, do empresariado de modo geral, né? Na visão de vocês, como que isso tem impactado as associações comerciais? Pode ir. Olha, o que a gente tem percebido e o que a gente tem trabalhado com as entidades é muita questão de aquilo que eu falei anteriormente. No primeiro momento, com essas pessoas mais novas, com esses jovens empresários, o associativismo ele não entende o que é, ele não conhece esse movimento. Então, realmente, ele vem por negócio, né? Então, desde um certificado mais em conta, desde uma palestra que você traz para a região, ou é um curso em específico, ou realmente para tratar uma dor, se é uma obrigatoriedade, ele viu que a associação comercial tem, ele faz a adesão àquilo, né? Ou algum empresário, eu sempre falo que o maior vendedor da associação comercial é o seu presidente e seus diretores. Porque eles, como diretores e como empresários, se eles falarem realmente para os empresários que isso é bom, não tem como ele falar não tem como negar que realmente funciona e que é bom. E normalmente as entidades... Oi. Se me permite fazer um parênteses aí, uma coisa que a gente tem trabalhado aqui, a gente busca cada vez trabalhar mais, é fazer com que o empresário ele fale bem da associação nas mídias, né? Então, sempre que a gente tem oportunidade, a gente grava com o empresário, ou a gente faz uma visita lá e pede para ele fazer uma fala, alguma coisa, por quê? Se ele falou bem da associação nas mídias digital, né, tá, cai no mundo, não volta mais. Uma palavra colocada aqui não volta nunca mais, né? E depois ele vai reclamar pro vizinho dele, a associação, mas como que ontem você estava falando lá na internet que era boa, agora você... Né? Essa validação, né, eu acho que é interessante também, né? E acima de tudo isso, nós somos aqui de cidades que são pequenas, né, 5, 6 mil habitantes. A grande maioria das pessoas que participam desse movimento, ela participa de outros movimentos. Então, eu falo de Rotary, Lions, APAI, enfim, maçonaria, entre outros todos. Então, se esse grupo realmente, vamos pensar se cada um fazer uma venda, cada um fazer uma comunicação, você vai pegar aí pelo menos 60, 70 igreja, né? Pastoral de igreja, tem uma grande maioria se encontra na missa de domingo. Então, por que não usar dessa rede realmente a favor da entidade? Né? Então, a gente percebe que as cidades que conseguem realmente ter um grupo de diretores participativo, representando
às vezes que seja fazendo uma visita, ou que seja convidando para um podcast, ou que seja uma gravação de publicidade realmente, mas eles se sentindo à vontade para fazer aquilo, essas cidades têm se desenvolvido cada vez mais rápido, e tudo aquilo que a entidade faz de projeto, seja café, campanha, ação, workshop, normalmente tem se esgotado rápido os ingressos, porque as pessoas estão sentindo pertencentes àquilo, né? Então, se vocês estão fazendo isso aí, cara, estão colhendo os frutos, né? Eu tenho certeza que se a gente fizer um bate-papo igual o ano que vem, vocês vão ter inúmeros casos, inúmeros dados para falar, olha, aqui fizemos, deu certo, aumentou isso, aumentou aquilo, porque realmente gera esse engajamento. E ter cada um desses que fala, e ele compartilha na sua rede, ele atinge um grupo de pessoas. E a hora que você vê, você está atingindo esse grupo de pessoas como um todo, só na sua cidade, além dela, né? E só complementando, né, Fernando, a gente tem comentado nessas viagens nossas, principalmente com os executivos de associações comerciais, né, que nós, a associação comercial, temos que ser referência no município, né, e tem muitos que já são, vocês é um grande exemplo disso, né. A associação ela tem que estar aberta para novos negócios, novos empresários também, né? A gente tem que estar sempre à disposição, né. A gente sabe que existe, às vezes, um desconhecimento por conta do empresário, que vem naquela tua questão lá de trás, sabe? Por que eu pago a associação comercial, né? O que justifica eu estar aqui, né? Às vezes por desconhecimento. Então, quanto mais empresários falando, né, Fernando, da associação comercial, conhecendo sobre o associativismo, sendo jovem, seja através de um conselho de jovem ou da mulher, nós temos aí exemplos de associações comerciais que hoje tem 90% da sua diretoria oriundo de pessoas que vieram de núcleos, né? Que vieram para conhecer, que não eram associados, né? Às vezes chegaram lá através de um amigo, de um conhecido, né, e vieram começar a participar, e como o Fábio falou no começo, entrou, meu amigo, para sair é muito difícil, porque sabe que o negócio é bom e justifica estar ali, né? A doença não sai, Fábio. Aqui até se a gente for analisar, acho que nós estamos chegando aí uns 50%, né, Fábio, já da diretoria que vem dos conselhos jovens, conselho da mulher, né, que são oriundos ali, né, acho que já estamos chegando mais ou menos disso para mais até, né. E é interessante o quanto é diferente esse público em relação a quem acaba de chegar, que não conhece o meio associativo ainda, né? Dá uma diferença, assim, do entendimento, né? Do entendimento do coletivo, da importância do coletivo é interessante, né, Fábio? E aí, um último ponto aqui, né, para a gente, já ainda aqui na reta final, praticamente, né, que está passando muito rápido, né? A gente está passando aí por uma transformação digital, né? Hoje, como a gente já comentou lá no início, o digital está muito presente. Isso favorece muito, né? Hoje mesmo nós estamos podendo fazer isso aqui graças ao digital, né? Essa facilidade que traz. Por um outro lado, essa informação tão disponível, tão, né, de fácil acesso, acaba gerando para o meio empresarial acesso a algumas informações, alguns produtos, alguns serviços que antes dependiam mais da associação, né? Aqui a gente tem alguns casos até de empresários que buscam um produto online e tal, depois ele tem problema com aquilo, ele vem recorrer na associação, né? Olha, né, eu contratei tal coisa lá, né, mas não deu bom, né? Como que eu faço agora, né? Então, assim, como que vocês têm percebido essa transformação digital no impacto em relação aos produtos e serviços das entidades? Hoje aqui a gente tem um conselho de benefícios que trabalha muito no sentido de chancelar parcerias. Eu acho que a marca como FACIAP, assim como marca de cada regional e cada associação comercial, ela tem o seu valor e o seu peso. Então hoje a gente se preocupa muito quem realmente quer ser parceiro. Qual que é o intuito, qual que é o motivo e o que realmente vai levar de benefício para o empresário que é o nosso associado. Acho que acima de tudo, da sustentabilidade, tanto da federação quanto da sua comercial, que acho que é importante frisar, né? Não temos repasses públicos, né? Não temos recursos oriundos de lugar nenhum. É isso aí. E mais uma coisa, nós não somos funcionário público. Não somos funcionário público. Nós também não, tá, Fernando? Então, assim, todo esse movimento que nós estamos falando, 100% das diretorias das associações comerciais e da FACIAP, elas são voluntários. Né? Claro, a classe que a gente chama de, vamos pensar do tático operacional, que é para baixo, a grande maioria são registrados ou são contratos de pessoas jurídicas, enfim. Mas realmente o que faz o movimento, as lideranças, elas são voluntariadas. Né? Então isso acho que é o grande valor de quando um empresário fala para o outro empresário. E trazendo um pouquinho no que a gente comentou anteriormente, como nós não temos esses repasses,
Então como é que o sistema sobrevive? Então a gente tem os repasses de mensalidades, né? Então acho que é importante até para o associado da CIR conhecer, né? Então a CIR ela cobra essa mensalidade de vocês e ela repassa uma parte dessa mensalidade aqui para a federação por sócio, né? Cada produto, cada projeto que nós temos aqui, a FACEAP também recebe um percentual para manter isso aqui, para manter a equipe, para manter o apoio às entidades. Então, quando a gente fala de parceria, Fernando, e a Associação Comercial ela adere essa parceria com a federação para transmitir isso para o associado ela tem alguns respaldos importantes, né? Então, ela tem o apoio e suporte da Associação Comercial, a Associação Comercial tem um apoio e suporte numa federação, assim como tem da confederação. Então, quando a gente vai falar com um parceiro ou com algum tipo de negociação, nós não estamos falando como, por exemplo, só Rolândia, nós estamos falando, cara, nós temos aqui hoje a chancela de mais de 80% do estado, conseguimos, de alguma forma, tentar conectar aí mais de 80, 100 mil empresas. O que você vai fazer de diferente? Nós temos que ter um canal exclusivo de atendimento, nós temos que ter um preço diferente. Então, assim, a gente consegue ter um padrão de exigências que realmente a gente consegue levar para o associado. Vou dar um exemplo. Você sabia que no último mês aí, via o SPC Brasil, que é um convênio que nós temos há mais de 14 anos, Rolândia recuperou quase mais de 600 mil reais em dívida, usando os associados só da CIR? Olha a informação, né? Nós estamos falando de um ticket médio, mais ou menos, aqui de R$850 de cada dívida recuperada. Isso por quem? Por intermédio dos associados que usam o sistema de birô de crédito da ACIR. E a quantidade de inadimplentes que tem na cidade ou de dívidas paradas no associado que ainda não usa o sistema da ACIR. É um benefício exclusivo na cidade e a associação não associados. De não associados, né? Exatamente. Então, assim, nós estamos falando de um mês. Se eu pegar no semestre, são mais de 3 milhões de dívidas recuperadas só em Rolândia. Isso é dinheiro que voltou para o bolso do empresário, tá? Isso é benefício na ponta para o empresário. Né? Então, a mensalidade dele, se ele fizer um per capita da mensalidade, ele fala, não, acho que eu estou pagando barato. Mas como é que a gente entrega isso como associação para ele, né? Não só associativismo, mas empacota isso como negócio. Né? Só um dado para vocês terem de referência o quanto é importante esses convênios quando a gente faz de forma estratégica. E só, Fernando, aí, complementando o início da tua pergunta, quando você falou que o empresário, muitas vezes, ele fecha algum produto, algum negócio, né? Fica um alerta, né? Aqui, para que sempre quando ele for procurado por algum representante comercial, que ele tenha algum tipo de suspeita, alguma coisa, que ele busque vocês como referência, né? Busque a associação comercial. Antes de fechar algum tipo de contrato, alguma coisa, mesmo sendo da forma que você falou, digital, né? Que hoje tem muitas armadilhas aí, através do Instagram, Facebook, enfim, das redes sociais, WhatsApp, né? Antes de clicar em qualquer link ali que seja suspeito, procura a associação comercial. Eu comentei lá atrás da questão da referência, né? Muitas vezes a associação comercial responde para associados, para empresários, de demandas que nem são delas, né? Mas nós somos referência e temos que ser referência para isso. Renê, aqui nós temos muito disso. Acho que algumas pessoas acham que ali é a prefeitura. Eu tenho agora, a gente tinha algumas demandas agora, Fábio, assim, curiosas, até, né, aproveitando aqui o espaço, de pessoas que ligavam na associação comercial perguntando sobre o horário do jogo do Brasil, né? Se ia fechar o comércio ou não, ou você vê, e o pessoal às vezes fala assim, mas não são coisas que nós temos que responder. Eu acho isso muito legal, porque a gente se torna referência cada vez mais, independente da dúvida que o empresário tenha, que ele, ao invés de não perguntar e correr o risco, que ele procure a associação comercial. É isso aí. Outra coisa que acontece, Renê, assim, aí uma coisa bem relacionada, né, que, por exemplo, através da associação comercial, né, as empresas também podem prover benefícios para os seus empregados, né? Então, por exemplo, em vários momentos aqui na nossa associação, as pessoas ligam e falam, tem algum médico de especialidade XYZ que é conveniado aí com a CIR? Porque daí ele sabe que ele pega uma guiazinha lá na empresa dele e consegue um benefício lá na ponta, né? Então, a gente torna referência em vários casos, né? Sim. Bom, gente, assim, né? Tudo que é bom passa rápido, o negócio tá voando aqui. O padre já tá batendo na porta, né? Que já vem com um programa aqui na sequência, né? Então, a gente já indo para a reta final, né? Eu acho que o que vocês colocaram aqui, acho que o bate-papo de hoje foi muito produtivo e esclarecedor sobre associativismo. Então, aquele empresário, aquele empreendedor
né, a população de modo geral que está nos acompanhando, né, que talvez não sabia o que a associação comercial fazia, o que é o associativismo, né, eu acho que hoje ficou bem claro, né, para todos qual é o papel da associação e do sistema associativo como um todo, né. Vou passar alguns avisos rapidinho aqui para a gente ir para a parte de encerramento, tá? Você empresário está nos acompanhando, né? Essa semana, né, nós iniciamos o primeiro curso da Academia Empresarial ACIR, ou Gestão de Alta Performance, tá? Então, inicia agora nessa próxima quinta-feira, e essa semana a gente também comemora a Semana do Associativismo. Essa próxima semana, agora, a partir de segunda-feira, Semana do Associativismo. Na quarta-feira, né, já deixo o convite a todos os empresários, né, a estarem vindo prestigiar a associação. Na quarta-feira a gente vai ter um café da manhã aqui para todos os empresários. Vamos ter uma palestra aqui também, né, sobre quais são, né, as características, né, do profissional do futuro. O que nós temos que buscar na hora de fazer uma contratação para um profissional aí, né, dependendo do que você busca, para o seu negócio. Então, nós vamos ter uma fala também sobre isso. Nós vamos ter uma fala também sobre a Fomento Paraná, como que eu consigo crédito com valor subsidiado, com valor acessível, né? Hoje, você sabe que as linhas de crédito estão com valor bem alto, né? Então, é uma oportunidade também para você, empresário, que quer investir, quer buscando um capital de giro para o final do ano, né? Que estamos falando de final de ano, né? Passou o mês 6, já vira final de ano, né? Então, já estamos falando da reta final. Então, né, vamos ter todo esse tema. E no dia 15 de agosto, né, já deixamos aqui o convite para o dia da Saguaragi. Então, é um dia que nós vamos estar com todas a entidade, vários outros parceiros, setor público, SEBRAE, SENAC, todas as instituições, secretarias de cultura, né, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, todas essas entidades e muitas outras se reunindo para levar serviços para a comunidade ali na rua Saguaragi de Oliveira. Então, a rua vai ser das 9 às 14 horas. Então, né, prestigie, se você precisa buscar alguma coisa, né, alguma informação, alguma orientação, essa é a data. Teremos também feirão de emprego nesse dia, orientação ao MEI, atendimento à associação comercial sem custo lá para você verificar se seu nome tem alguma restrição ou não. Então, é um dia voltado à comunidade, tá? E a grande novidade, né, nós lançamos na última quinta-feira, né, na quarta-feira à noite, melhor dizendo, o vídeo de lançamento da Mega Feira CIR, que acontece de 11 a 13 de setembro. E o local, né, um novo local, um novo espaço. Esse ano nós vamos realizar a Mega Feira CIR no complexo ali da antiga Corol, né? Então, um ponto aí, né, marcante da cidade, que todos conhecem. Nós vamos estar com a Mega Feira CIR ali de 11 a 13 de setembro. Você, empresário, né, que quer participar, a gente está iniciando as vendas, vamos iniciar as vendas de stand nessa próxima segunda-feira, tá? Então, tem interesse, já procure a associação. Você, né, que está nos acompanhando, que é consumidor da nossa cidade, já começa, né, a fazer aquela reservinha para ir lá consumir na feira. E se não der para fazer também, tudo bem, o pessoal vende no cartão, não tem problema, vamos prestigiar a feira, né? Rafa, Renê, né, acho que fica aqui o nosso agradecimento, né, e passo para vocês aí para as considerações final. Bom, na verdade, nós é que temos que agradecer, né, em nome da FACIAP e pessoal também, né, poder participar com vocês, é um prazer poder falar com vocês de novo, aí com os amigos, e deixar um recado, né, pro empresário de Rolândia, que privilegie aí na Semana do Associativismo, né, e procure participar das ações que a CIR vai desenvolver aí. E conte sempre conosco, tá? Sempre que precisar, estamos à disposição de vocês. Muito obrigado pela oportunidade de participar com vocês aí. Ô Renê, antes de passar pro Rafa aqui, só falando, nós vamos fazer uma semana do associativismo diferente, tá? A nossa semana do associativismo é uma semana do associativismo julina, né? Então nós vamos estar aí com as características, né, da reta final aqui no mês de julho, né? Então nós vamos juntar tudo e fazer uma semana aí interessante para o empresarial. Legal, Rafa, por favor. Parabéns pela iniciativa aí. Considerações finais, acho que só citar para o pessoal que, assim como o Rolândia vai fazer a semana e tem o dia, né, já foi instituído o dia, a gente está esse movimento com todas as associações comerciais, né, já estamos com mais de 60, 70, com essa data instituída, né, 15 de julho, e ela veio com muita referência à primeira associação comercial, né, que foi lá na Bahia, né, 1811, né, então um pouquinho de história, só o pessoal saber que
as primeiras associações foi em 1811, mas o associativismo já acontece há muitos anos, né? Mas desde ali da fundação. E agradecer, né, Fábio e Fernando aí pela oportunidade, agradecer aos ouvintes que estão nos ouvindo, e sempre conte conosco, né, e que o empresário local e cada vez mais participe desse movimento, que ele entende que a opinião dele é importante, que o movimento, a participação dele, se ele quer realmente não só a Rolândia, mas assim como o Estado do Paraná melhora, a participação dele via associação comercial tem um grande peso e um grande valor, né, não só para a associação, mas também como para a nossa federação aqui, tá bom? Fica um grande abraço a todos aí. Fábio Fernandes, considerações finais. Na minha consideração final, só tenho que agradecer, né? O pessoal lá de Curitiba, essa disponibilidade do tempo no meio de uma tarde aí, né? Vocês cuidando de 297 associações aí no Paraná e abrir essa janela para nós, né? Só tenho que agradecer. Então, muito obrigado pela disponibilidade de vocês e vamos marcar outros programas, porque aqui ficou uma série de assuntos que nós falamos, tá? Então, quando vocês estiverem aqui, vocês vão gravar pessoalmente com a gente. Bom, então a gente, né, mais uma vez, né, agradece a participação de vocês, né, e estando aqui pelo norte do Paraná, né, passa aqui em Rolândia, passa aqui na CIR, aqui a CIR é a casa do empresário, né, então passa por aqui tomar um café com a gente, vocês serão muito bem recebidos, e também vamos marcar, né, vindo para cá, avisa pra gente marcar de fazer um podcast ao vivo aqui, né, gravar aqui com o pessoal ali no estúdio, juntos aqui, mais próximos aqui, né. Bom, pessoal, todos vocês que nos acompanharam em mais um sábado aqui na CIR em Foco, né, o nosso agradecimento e até a semana que vem aqui na CIR em Foco, onde a força do associativismo está sempre em destaque. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau. Você ouviu A CIR em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia.